Já está. Estamos ao vivo aqui pelo Zoom, né? Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, filho, filha amada de Deus. Onde você estiver, a paz do Senhor Jesus aqui para nós, nesse momento que nós estamos aqui ao vivo pelo Zoom, é a sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. E o tema de hoje é paz dentro de casa. E para o Senhor vai falar conosco através da palavra dele, que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, em Salmos, capítulo 127, o versículo 1, e em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E o provérbios do dia hoje é Provérbios 14, versículo 1. O princípio do dia de hoje, a casa também precisa ser construída por dentro. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde você está, mas para nós aqui é agora bom dia, caminhando e prosperando com Jesus. Bom dia. Bom dia, Vadirane, bom dia. Um bom dia a todos que nos escutam. Bom dia para Jesus. Senhor nos abençoe nessa sexta-feira, né? E o tema de hoje é bem poderoso, né? Paz dentro de casa, é pra gente mesmo. Eu estava pensando nesses dias, meditando, né? Esse estudo que a gente está tendo, quer dizer, quando a gente vai ler a palavra, pelo menos eu, a gente lê pra gente, né? Pra gente aprender, pra gente melhorar, pra gente todos os dias aprender um pouco, né? Então, durante esta semana, eu tenho aprendido bastante nesse estudo, nessa nossa caminhada. E hoje o tema é mais um ensinamento, mais um aprendizado, mais um desafio, porque o tema já diz, né? Paz dentro de casa. Então, se a casa da gente, o que que é dentro? Já inicia dentro da gente, já inicia dentro de mim. Essa paz aqui dentro de casa não é só a casa material em si, mas sim a casa, o teu corpo, a tua mente, o teu espírito. O tema é bem edificante, é bem forte. Então, se vamos iniciar aqui orando, pedindo a Papai do Céu que nos dê uma paz, que me dê paz dentro da minha casa, dentro de mim, né, dentro da minha mente, para que nós podemos continuar glorificando e exaltando o nome dele. Isso é o que importa, o que mais importa, né? Porque darmos glória nos momentos de glórias é fácil, mas darmos glórias nos momentos desafiadores às vezes é mais difícil, mas com ele a gente pode todas as coisas. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, quero neste momento levar minha voz a Ti e dizer que sou grato. Grato por mais um dia, Senhor, grato por poder levantar. Grato, Pai amado, Pai querido, nesta caminhada por este ensinamento, Senhor, que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de aprender a Tua palavra todos os dias. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo caminhar, obrigado pelos desafios, Pai amado, Pai querido. Obrigado pelos ensinamentos que a gente tem na caminhada, Pai amado, Pai querido. Te peço que o Senhor venha todos os dias nos dar esta graça, essa paz, esse entendimento da Tua palavra, Senhor, para que nós podemos caminhar contigo em paz, Pai. Contigo na frente, Senhor, para que nós conseguimos os nossos objetivos, os nossos desejos, Pai, mas em Ti, com o Senhor na frente. Eu te peço, Pai amado, que venha fazer parte dessa caminhada na minha casa, na minha vida, na minha família, nos abençoando, nos protegendo, Pai. Perdoando as nossas falhas, os nossos erros, porque nós somos falhos, somos seres humanos, Pai. Mas precisamos de Ti, Pai, para caminharmos contigo. Porque sem Ti nós não conseguiremos, Pai.
Confesso que eu sou falho, Pai amado, Pai querido, que eu sou frágil sem a tua presença, Pai. Eu te peço, vem se fazer presente. Fortalece meu espírito, minha caminhada, meu corpo físico, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, neste dia e te agradeço, Senhor. Hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem como a Valdirene nos falou, ela falou o texto de hoje, né? Vamos iniciar com Josué 24:15. Josué 24:15 fala: porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uau, vou para outra versão aqui atualizada do dia de hoje. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amoreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Eita, forte aqui. Josué estava pegando firme aqui. Acho que Josué, se estivesse pregando no dia de hoje, estava. Essa palavra era bem edificada, porque hoje em dia as pessoas não sabem a quem servir, né? Josué estava pegando forte aqui com a nação, porque o povo estava querendo abandonar o Deus Todo-Poderoso, né? Estava querendo. Quando ele se relata que aos deuses, e Deus em letra minúscula, né? Fala dos deuses daqui da terra, né? Os deuses da. Ela creio que seja relacionada às imagens na época, né? Que Josué estava citando bem. O Deus do Egito, dos amorreus, era voltado para uma mistura de religião, e Josué estava bem convicto, né? Que alertando o povo, se vocês querem servir esse Deus aí dos amorreus, dos egípcios, fique à vontade. Porém, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Deus. Ele fala um Deus com D maiúsculo, né? Ele permanecerei fiel, né? Josué não estava deixando se misturar com, com o povo, com a multidão, né? Que estavam seguindo a multidão. Aqui é a questão de seguir a multidão hoje em dia é que as pessoas mais fazem, né? Que a multidão, que o povo está fazendo, vamos fazer também, vamos caminhar também. É normal, é normalizar aqui o que a multidão faz. Então, Josué estava bem convicto da fé dele, com a família dele, né? Se vocês quiserem se desviar de Deus, pode se desviar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo fala bastante das convicções de Josué e trazendo para a gente as convicções que a gente tem, né? Independente do que o mundo ofereça, do que a nação, o povo estão dizendo, nós temos que ter a nossa convicção. Eu tenho que ter a minha convicção, né, de não abandonar o meu Deus a quem eu sirvo, o que me sustenta, o que me fortalece, né? Independente do que a nação esteja seguindo. Eu tenho que ter minha convicção que eu jamais abandonarei meu Deus. E isso eu tenho que passar para minha família, para os meus filhos, né? Que existe um único Deus, o que salva, o que cura, o que liberta, o Criador de todas as coisas, né? Então, assim, não posso deixar que qualquer historiazinha lá de fora venha corromper a minha espiritualidade da minha família. Josué foi bem enfático aqui com o povo, né? Se vocês quiserem seguir, pode seguir. A partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Deus, ao Senhor. Bem forte aqui, né? Amém, irmão. Amém. Que palavra do Senhor Jesus para nós. Bom dia, Kelma.
Bom dia. Bom Com certeza dia, você tem Val. acesso a isso, você tem a Bíblia, senão eu leio aqui para você, você já vai meditar aí. Aí, Salmo, você tem? Tenho sim. Perfeito. Então, com a senhora. Agora é Salmos, né? Salmo 127, Né? versículo 1. É. Você já pode também meditar aí no Josué, né? Que é a palavra principal de hoje. O Senhor está falando com você, está falando conosco forte aqui. Já caiu uma chave aqui para mim poderosa de Deus, né? É por isso, gente, de manhã cedo, né? A primícia dele, né? Que o É, sim. Senhor, que o Senhor toque os corações de você que está vendo nós aqui, né? Na gravação. Essa palavra venha edificar nossas vidas hoje. Josué é muito importante esse ensinamento nesse livro, com o exemplo desse homem, porque, tipo, nos dias de hoje, né, a gente tem que focar em servir ao Senhor de verdade, sem as modinhas, né, que hoje em dia tem modinha de todo jeito, né, e acaba que influenciando os princípios, né, negativamente. E se a gente não estiver atento em determinar no coração que eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos, servimos, a gente acaba desviando, né, o foco do que é mais importante, que é servir ao Senhor de coração, ensinar os princípios de Deus, os filhos e vivê-los também. E aqui Josué, né, fala, né, que, em outras palavras, independente da época, da moda, enfim, ele e a casa dele ia servir ao Senhor, ele estava determinado, né, a, a viver isso na vida dele. E aqui em Salmos é dependência, né, dependência de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aqui esse versículo sempre me chamou muita atenção, porque às vezes a gente quer ordenar de um jeito, fazer da nossa forma, e não é assim, é confiar no Senhor, né? Simplesmente confiar, entregar e pedir a Ele para nos ajudar a edificar, porque nós mesmos com as próprias mãos, sozinhos, não conseguimos essa edificação, vem de Deus. Vem de Deus a direção, discernimento para poder edificar-nos a casa, orientar os filhos, se orientar também, né? Enfim. E o nosso próprio esforço, sem a direção de Deus, de nada vale. É isso que a minha participação de hoje. Aí de Colossenses, né? 3,15 vem dizer assim: E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Eu não vou comentar, porque eu vou jogar aqui para o nosso cabeça aqui, né? O varão aqui, nosso Francisco, que ele falou algo muito importante lá no começo e eu não quero roubar aqui a cena, né? O senhor já começou a falar com ele, quero que continue falando aí contigo, Francisco. Você já falou algo muito importante. Antes de ler, né, aqui, lá em Josué, você já mencionou que tocou muito aqui. Eu falei, olha aí, olha onde é que está a chave do dia de hoje. A paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Com você, meu amigo. Amém. Amém. Esse versículo do Eita, Jesus, hoje vai dar certo. Colossenses 3,15. Mas é isso, a paz que excede todo entendimento, é a paz somente em Cristo, né?
Rapaz, que os vossos corações, na qual também foste chamados, em um só corpo, sede agradecido. Quer dizer, a gratidão aqui existe tudo também. Sede grato, né? Porque com gratidão tem a paz, tem entendimento, traz a paz, traz entendimento. E ele nos dá uma paz espiritual que vem do coração. Então, se o Senhor aqui está falando bem forte nessa passagem de Colossenses também, sim, você diz, e se um pensamento, palavras ou decisões perdidas quebra essa paz com Deus, com o próximo, né? Quer dizer, Hum. uma atitude que a gente às vezes tem, se não tiver em paz com o Senhor, quebra toda uma sequência, né? E eu estou ruminando aí daqui a questão de Josué. Esse versículo de Josué é muito forte, quero continuar nele, porque É, ele reflete muito hoje, os dias de hoje, as famílias de hoje, né? Principalmente a minha casa, né? Quando fala que é eu e minha casa, Josué não está falando da casa em si, de material, as paredes, as quatro paredes, não. Ele está falando da casa dele em si, o coração dele, a mente dele, a família dele, que é a estrutura da casa, da família hoje em dia, é a sua família em si, né? Além de você em si, a sua família, né? Sua esposa, seus filhos, isso é muito importante, porque se uma dessas peças se não vai bem, se você não vai bem no espiritual, no financeiro, na comunhão e tudo mais, o resto não vai bem, né? Porque uma coisa afeta a outra, né? Então, se a edificação da casa, nesse momento que Josué estava falando, e eu e minha casa serviremos a Deus, a edificação da casa é isso aqui, é você. Se você não passar a servir, a se edificar, o resto da casa não vai bem. Quer dizer, parede por parede é só parede, né? Mas o que está dentro da casa, que é você, sua mulher, seus filhos, a comunhão que está dentro, como é que está, né? Esse versículo aqui falou muito forte comigo, porque realmente é poderoso, viu, irmão? amém, Francisco, muito obrigada. Por que que eu não queria? Eu falei, vou deixar você comentar, porque você falou algo muito importante aqui para nós hoje. A minha casa não é só as paredes, a minha casa é o meu eu primeiro. Minha casa, né? Minha casa é o meu corpo, a minha mente, minha casa espiritual, né? Minha casa espiritual. O que que adianta, né? Ter é, lá fora a gente andar, aparentar, né? Aparentar. Tem gente que fala, nossa, que família perfeita, né? Ou as pessoas que olham pra gente assim, nossa, como você é maravilhosa. Você, assim, dizem que o coração fala do que os olhos, a boca fala do que o coração tá cheio. Tem muitas pessoas assim, muito abençoadas. Só que às vezes a gente ouve isso das pessoas, a gente fala, ah, minha querida, se você soubesse. Se você soubesse, né? Então, que a partir de hoje, eu, Valdirene, posso tomar posse dessa palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Josué se posicionou aí, né? Olha, o negócio aqui é assim agora. Vocês, né, façam, quiserem, né? Mas ele estava se posicionando, ele se posicionou, que ele e a sua casa ia servir ao Senhor. Porque as pessoas estavam abandonando, não servindo outros deuses, né? Outras coisas, desviando. Qual é o Deus que eu estou servindo agora, né? Será que é mais a aparência, o Deus de eu quero estar tudo perfeito na minha vida, que ninguém veja um erro meu? Esse sim, endeusamento também. Ou será é o Deus, né? Eu venho, sirvo a Deus, estou aqui e daqui a pouco eu estou fazendo outra coisa que não é de Deus, que não é Deus. Qual é o Deus que eu estou servindo diariamente?
né? O que é que está tomando conta do meu ser, da minha casa? Né? E ademais, nós que somos pais, né? Nós somos os exemplos para os nossos filhos, né? Como que eu falo, filho, ora se o meu filho não me vê orando? Como que eu falo, filha, vai para a igreja se ele não vê eu ir para a igreja? Filha, deixa esse celular aí, larga esse negócio. Quando ele me vê todo momento com o celular na mão, vendo vídeos de coisas que não edificam. Aí tem gente que fala, mas eu só vejo rilos, rilos, essa palavra que vai ser engraçada, de coisa de Deus, de coisa que cresce. Você tem um vício, meu querido, minha querida, de ficar aí no celular, plim, plim, plim. Coloca um podcast, coloca uma pregação aí que dure um tempo, né? E vai fazer tuas coisas, vai ouvir. Tirar esse vício de ficar muito tempo com o celular na mão. Está servindo a Deus ou está servindo a, como chama? A internet, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós estamos em outros tempos e a palavra ela é viva, né? Qual é o Deus que eu estou servindo, né? E os salmos aqui é poderoso, né? Se o Senhor não edifica a casa, quer dizer, eu tenho que buscar a Deus para o Senhor edificar a minha casa. Eu tenho que buscar a Deus todos os dias para ele edificar a minha casa. Porque se Deus não tiver naquilo, se Deus não está no negócio, como a gente fala, não adianta a gente trabalhar com a força do braço, que não vai dar frutos, como digo, né? Muito disso. Se o Senhor não guardar a cidade, qual é a cidade que o Senhor guarda? Meu coração, minha mente. Eu tenho que entregar todo dia meu coração, minha mente a Deus. Falando, Senhor, toma conta, meu Deus. Vai vir desafios, claro que sim, todos os dias nós temos desafios. Mas pedir para o Senhor guardar nossa casa, nosso coração. E Colossenses, né? Que depois que eu lhe passei para você, é isso que você falou no começo, a paz interna. Coração, gente, guarda o teu coração, cuida da tua casa, né? E eu sei que você que está aqui vendo o nosso gravado, o Senhor está falando com você aí de outras formas, de outra maneira, porque eu sei, a palavra ela é viva. E nós aqui, muitas das vezes, nós estamos no devocional e lemos, daí eu passo, gente, o Senhor vai, nós vamos, Deus nos vai dando tanta brisa, vai nos dando tantas gotinhas, né, que a gente fala fichas que caem, né, tantas gotas de sabedoria, de entendimento, de amor, que cuidado que Ele tem por nós, né? Caminhar e prosperar com Jesus é eu buscar os princípios dele. Quantas promessas nós lemos lá atrás? Aquelas promessas que nós estávamos fazendo, que o Senhor nos deu para nós, mas Ele também aqui nos dá um direcionamento, né? Ele dá direção. Olha, filhos, eu quero que para você prosperar na vida, você tem que fazer isso. Não tem outro caminho, gente. Às vezes a gente pensa que, eu digo a gente, não eu, né? Eu posso pensar num momento, quando tudo está bem, a gente dá aquele jeito, hoje eu não vou fazer, não. Hoje eu já fiz ontem. Não é todos os dias, é todos os dias, todos os dias. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, em vão vigia a sentinela. Então não adianta ter guarda, pode ter o que for, a gente fazer muita coisa por fora. Mas se não tiver Deus no negócio, Deus dentro da casa da gente, Deus na nossa família, Deus no nosso coração, Deus em tudo, eu servir ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor quando eu decido perdoar mais. Deus no negócio aí, ó. Eu sirvo ao Senhor quando eu sou mais grata todos os dias. Eu sirvo ao Senhor quando eu tenho paciência com o próximo. Eu sirvo ao Senhor. A paz entra na minha casa quando eu busco a Deus. Porque a paz essa paz que todos buscamos. Sabe como é que você vai buscar servir ao Senhor? Naquela hora da discussão que um tiver mais exaltado, você baixa a voz e fala, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui não tem briga, aqui não tem discussão, porque eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Depois que a outra pessoa está mais tranquila, você conversa. Se a tua casa serve ao Senhor, você precisa ter paz. Uma casa sem paz, onde as pessoas estão brigando, discutindo, é só fachada.
Então, que hoje o Senhor, eu peço para mim que o Senhor me guarde, guarda a minha casa, guarda a minha primeira casa, que é a minha boca, a minha língua, a minha boca grande, que muitas das vezes eu falo demais, aí a pessoa fica brava comigo, aí eu tenho que baixar o tom, ficar caladinha e falar, "Ah, você tem razão. Porque eu e minha casa servimos ao Senhor, então para que aqui a gente não discuta, eu não vou buscar que diz que contigo, com a minha filha, né? Eu vivo só com a minha filha aqui. Mas com qualquer pessoa, gente, que a gente tem acesso ao dia a dia. Não deixar ninguém roubar a nossa paz, porque muitas vezes roubam a paz da gente lá na rua, a gente chega em casa e desconta nas pessoas. Quantas das vezes a gente viveu isso? Quantas das vezes eu era aquela pessoa maravilhosa na rua e chegava em casa de cara fechada? Quantas das vezes eu fiz isso? Quantas das vezes? E eu me criei no lar assim, né? Que existia muito disso. A gente diz que a gente copia inconscientemente. Mas hoje nós temos aqui a sabedoria de Deus falando conosco para servir ao Senhor. Achei tão lindo quando o Francisco falou, porque eu falei, eu não vou roubar a cena aqui, porque o Francisco, Deus falou com o Francisco de um jeito que eu falei, se a gente terminasse ali o devocional, já estava tudo falado. Por quê? Se eu não servir o Senhor primeiro, minha casa interna, meu espiritual, não adianta. E a paz é isso, quando o outro retrucar, eu ficar calado, porque a gente sabe a ferida emocional do outro. E as pessoas também conhecem a nossa. Então a gente fala, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ó, essa conversa agora, ela vem para me tirar a paz. Então eu respiro profundamente, e digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ninguém vai tirar minha paz, nem da minha família, né? Porque as coisas acontecem muito dentro de casa, porque trazemos problemas lá de fora. Às vezes nem é a família que tirou nossa paz, é um desavisado na rua. Como na rua a gente não pode ir brigando, batendo panela, né? A gente desconta dentro de casa. Amém? Amém, é verdade. É verdade. E fechando aqui, né, o provérbio de hoje, né, o 14:1 fala, né, toda mulher sábia edifica a sua casa. Eu, o Provérbios aqui está falando, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Eu acrescentaria mais algo aqui, né, que não é só a mulher. Quer dizer, está botando uma responsabilidade aqui da mulher, está edificando a mulher, e colocando uma responsabilidade, mas não só a mulher que é tola às vezes o homem também age com tolice, né? Age sem sabedoria. Então, assim, ele próprio às vezes pode derrubar a casa dele, né? Colocar tudo a perder por falta de sabedoria, de entendimento. É lógico que o salmista que estava escrevendo, ensinando, o cara do Salomão aqui estava ensinando aqui talvez as mulheres, ele para toda mulher sábia, né? Edifica a sua casa. Ele estava engrandecendo a mulher que de alguma forma seja sábia, não derruba a sua própria casa, porque se você for sábio, você edifica, se você for tola, você derruba, né? Então você estava ensinando que a mulher a ser sábia, a saber a hora de falar, a hora de calar. Assim também o homem, da mesma forma, né? Tem que saber a hora de falar, a hora de calar, o tom de falar, esse tipo de coisa. Isso é sabedoria, isso é entendimento, né? Isso edifica. Porque às vezes um fala alto, o outro fala mais alto, e isso é falta de sabedoria, falta de entendimento. E isso acaba derrubando a casa, né? Quer dizer, derrubando toda uma história, uma vida, por falta de sabedoria, né? Por não saber falar, se comunicar, se comportar, esse tipo de coisa. Nos desafios dos dia a dia que a gente passa, né? Porque, dizer uma coisa, não é fácil, né? Mas também não é impossível. Se a gente colocar o Senhor na frente, Deus na frente, tudo é possível, né? A palavra dele diz isso. Mas por isso no início eu falei aqui, poxa, tem sido muito edificante para mim essas leituras,
esse aprendizado da gente do dia a dia, mesmo que Deus ajude e abençoe quem esteja ouvindo, amém, e tudo mais, mas com certeza que o mais abençoado sou eu, né, que estou edificando, estou lendo, estou buscando, é muito ensinamento, cada dia é um ensinamento diferente, né, então, sim, é muito gratificante, porque, mesmo que seja, às 5 da manhã, às 5 da manhã é fácil levantar, não, não é fácil, depois de um dia de trabalho cansativo, você no dia acordar às 5 da manhã. Mas quando a gente levanta, faz o esforço, levanta e começa a ler, o cansaço vai embora, né? O entendimento vem, pronto, a fadiga sai. Meu Deus, como tem sido poderoso esses momentos daqui, né? Eu creio dessa forma e sou muito grato dessa forma a Deus por isso, porque tem sido muito edificante para minha casa, né? Para o meu entendimento. Amém. Amém, Kelma. Amém. Engraçado, né? Aqui em 2 versículos fala de edificação, né? Edificação, né? Aqui, se o Senhor não edificar em vão, é, é, vão os trabalhadores, né? Como é que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? E aqui em Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa. Aqui está a chave, né, de tudo. Para a edificação ser realmente completa, essa mulher ela tem que estar buscando ao Senhor, porque é desafiador edificar, né? Porque você tá ali com pessoas diferentes, que pensam diferente de você, enfim. Até mesmo nossos filhos pensam diferente da gente, tudo tem que estar em Deus mesmo, a edificação do Senhor nas nossas vidas para poder o negócio, a roda girar, né? Como diz aí, né? A família continuar de pé e você renunciar, às vezes, ter sabedoria, às vezes é você renunciar a muitas coisas e deixar Deus falar, né? Não adianta a discussão, não adianta. é, Porque se o Senhor não falar, não edificar, olha aí como esse versículo é muito, né, muito importante. Em vão edifica os que trabalham, então é nele, é tudo sobre ele. Cada vez que eu leio mais a palavra, mais eu me conscientizo que tudo é nele. A gente tem que estar nele pedindo a direção a ele para que essa edificação seja sólida, forte, né? A nossa família, no caso aqui, desse versículo da mulher sabe que edifica a casa. E é isso. Que dia bom, maravilhoso, né? Acordar e já Deus falar com a gente, já nos ensinar. Sim. E quando diz mais, a tola derruba com as mãos. É quanto das coisas na nossa vida, gente, a gente derrubou com as próprias mãos, se tivesse ficado calado. Sim, Achei tão bonito quando o Francisco falou. Isso é para todos nós, né? Provérbios é ensinamento claro, para todos nós, né? Mas toda mulher sábia edifica a sua casa. Lá em cima, né, Josué, ele já é o cabeça aqui da nossa fala de hoje, né? Ele diz, eu e minha casa serviremos o Senhor. Ele se posicionou aí, né? sim, Aí o Provérbios vem completar, que não é só Josué, só o marido, né? A mulher sábia também, né? Então, e o Francisco foi muito sábio aí na hora que ele falou, né? Que essa palavra é para todos nós, né? Toda pessoa sábia edifica a sua casa. Toda a pessoa sábia, né? Nos dias de hoje a gente colocaria, né, Francisco? Já editaríamos aqui, né? Ô, Senhor, perdoe. Mas é verdade, toda pessoa sábia, toda sábia. E quantas coisas eu derrubei com as minhas próprias mãos, quando eu falei uma palavra que não era para falar. Não tive sabedoria aí na palavra. Não tive sabedoria, não agi tantas das coisas eu destruí com as minhas próprias mãos, né? Olha, nós estamos aqui conectados de manhã cedo com a palavra de Deus e vamos meditar todo momento nessa palavra, vamos. Só que de meio-dia acontece uma coisa, um passarinho passa, eu já vou fazer outra coisa e aí cruza qualquer coisa na minha vida. E eu falo, gente, eu mesmo deixei tudo a perder porque eu não priorizei a primícia que Deus colocou hoje para mim aqui, todo dia. Pegar.
é, o versículo, né, chave que Deus deu aqui para nós e meditar nele todo dia. Eu e minha casa servirei ao Senhor. Eu não vou derrubar com as minhas próprias mãos um, um momento bonito com a minha família, com a minha filha, com família, né? Nós estamos falando isso aqui para família. Porque eu não fechei a minha boca grande, eu tive que responder primeiro. Não, eu não saio dessa conversação sem resposta. Eu sou a que falo, né? Nas pessoas, nos casais, né? E hoje em dia a gente que tem filho adolescente, eles estão crescendo aí, eles também querem falar, né? Se a gente não deixar eles falarem também, eles vão conversar com os amiguinhos lá na rua. Então, edificar a tua casa também é ouvir teus filhos, né? Se posicionar com eles. Muito interessante como Deus fala conosco. Maravilhoso, como o Francisco falou, e muito bom a gente acordar com isso, ouvindo, falando de Deus, né? E a gente acorda assim, a gente não tá com aquela vontade, acorda vontade de ficar um pouquinho mais na cama. Mas depois que eu levanto, eu falo, eu tenho um compromisso, eu tenho um encontro marcado com Ele, com o meu Deus, né? Eu tenho um encontro marcado com Deus. Independentemente que o Francisco não venha, que a Camo não venha, o Francisco diz, independentemente que a Valdirene não venha, que ninguém venha, eu tô aqui. Porque o meu encontro não é com o homem, é com Deus, né? E isso o Senhor vai nos edificando cada dia. O Senhor nos edifica, nos fortalece nele. Então, que essa palavra hoje, né, ela entre com muita, assim, com muita essa sabedoria, né, da pessoa sábia no nosso coração. E muito obrigada, Francisco, Kelma, né, porque se não fosse vocês, a gente não, eu hoje não teria esse entendimento. Deus abençoe. Nem nós, Nós não teríamos, né? Glória a é Deus. verdade, é verdade. O Senhor é poderoso para nos ensinar, para nos edificar, para edificar nossa casa, né? Nós permanecemos nele durante todo o dia e toda a nossa vida, né? Que não venhamos nos desviar, não venhamos nos deixar levar o que o mundo aí está ensinando, falando, né? Porque temos que ter convicção que há um único Deus, um único Senhor, um único Salvador, né? E é Ele quem edifica, né? Porque as coisas deste mundo são passageiras, são frágeis, né? Como se diz, não é duradouro. E as coisas do Senhor duram para sempre. Sabedoria, quem nos dá sabedoria? É o Senhor, né? Quem nos dá saúde é o Senhor. Então, se isso jamais poderemos perder. E hoje, o princípio do dia hoje, né? A frase bastante forte também. Hoje é o último dia, amanhã, sábado e domingo. Nós vamos fazer no individual, né? E segunda estaremos ao vivo aqui de novo, com a graça de Deus. Mas o princípio do dia hoje é: a casa também precisa ser construída por dentro, principalmente. Olha aí como é importante, né? Não basta ter um lugar para morar. A casa precisa de presença, ordem, paz, sabedoria e cuidado. Existem lares que carregam muito esforço, mas pouco descanso, muita rotina, mas pouca escuta. Hoje é um convite para pedir que Deus organize o ambiente, as palavras, os relacionamentos e aquilo que precisa voltar a respirar dentro da família. Meu Deus, que palavra edificante foi hoje. Que ensinamento, que estudo maravilhoso foi hoje, voltado para a família, para a gente edificar a nossa casa. Porque o que importa para Jesus, para Deus é isso, né? O princípio, né? Eu acho que o Senhor, quando criou o homem e a mulher, foi baseado na família, né? E tudo mais. E hoje em dia, uma família baseada nos princípios, nos caminhos do Senhor, apesar de estar ficando muito escasso, mas jamais vai ser destruído, né? Jamais vai acabar, porque isso é criação de Deus, é criação dele, o que ele cria jamais acaba, né? Que nós podemos ter uma semana, um resto de mês abençoado e edificado no Senhor, porque é muito gratificante. Amém.
Amém. Vamos orar, né? Vai falar algo mais, Val? Não, já o Senhor falou tudo já. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Querido Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esse amanhecer na tua presença, Senhor, por esse presente que se chama hoje, Senhor, de vida que o Senhor nos deu, Pai, acordarmos, Senhor, com saúde, ouvindo a tua voz, falar conosco, Senhor, nos direcionar, Pai, nos edificar, Senhor. Continua, Pai, nos edificando. Nós te desejamos, Senhor, queremos que tu, Pai, seja tudo em nossas vidas. O primeiro, Pai. O primeiro que as primícias seja dado a ti, Senhor. Tu nos conhece, Pai. Tu sabe que tem manhãs que é desafiador levantar. Este horário, o corpo está cansado, mas é verdade que a nossa alma ela anseia pela tua presença. Senhor, e tu nos edifica, tu nos dá força para levantar, Senhor. Nós decidimos, Senhor, levantar para te ouvir, para te agradar, para te louvar, para chamar a tua atenção, Senhor, com nossas premissas, Pai. Nos ajuda a continuar na caminhada, Senhor, firmes. Edifica-nos, Senhor, nessa caminhada da vida, Pai, em nossas casas, em nossa família, em negócios, trabalho, em tudo, Senhor, que Tu sabe, Pai, que nós como é, seres humanos aqui na terra, Teus filhos, precisamos, Pai. Todas as áreas, Senhor. Seja bem-vindo em todas as áreas da nossa vida, da minha vida, que o Senhor faça parte de tudo, Pai e venha edificar, Senhor, cada cômodo, Senhor, cada cômodo, Pai, a casa inteira edifica, Pai, e nos dá sabedoria, Pai, para usar a ferramenta que o Senhor coloca em nossas mãos, Senhor. Toma nossos filhos em tuas mãos, que eles sejam flechas, Senhor. Flechas que venham alcançar o alvo, Pai, que venham mais longe, Senhor, do que nós, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te peço pelos ouvintes, Senhor, deste momento, nossos amigos, ouvintes, Senhor. Em algum momento vai ouvir esse devocional, que a tua palavra também fale, Pai, ao coração de cada um, Senhor, de acordo com as suas necessidades, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Tu nos conheces por inteiro, tu se importa com cada área, cada sentimento, Senhor. Tu estás atento, Pai, até no nosso fio de cabelo, Senhor, que dirá em nossa casa e nossa família, Pai. Eu te agradeço por isso. Tu és um Deus grande, poderoso, e nós te amamos, Senhor. Nós queremos te amar cada vez mais, Pai. O Senhor é o próprio amor das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a se manter de pé em Tua presença, seguindo confiante, Pai, e dizendo que nós, eu e minha casa, Pai, servimos ao Senhor. Que todos vejam, Senhor, o brilho, a paz que excede todo entendimento em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, Pai. Esconde-nos, Senhor, do mal e da aparência do mesmo, nos livrando, Senhor, das setas, das armadilhas que o inimigo, Senhor, coloca para tirar, roubar aquilo que Tu nos dá todos os dias, a Tua paz, Pai, que excede todo entendimento. Eu te agradeço pela vida de Val, de Francisco e de todos, Senhor, que estão aqui, Pai, que vão ouvir também no gravado. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço e toma esse final de semana que será extraordinário, maravilhoso. Toma em tuas mãos que venhamos te louvar em tudo. Para louvor e honra do teu nome, eu te agradeço, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que a paz do Senhor Jesus, aquela paz que excede todo entendimento, seja conosco. Tenhamos um dia Amém. extraordinário. Declaro bênção, Glória. paz e prosperidade em nossas Amém. vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Tchau, tchau. Amém, amém. Deus abençoe. Tchau e até Tchau. segunda, se Deus Ao quiser. vivo, segunda-feira. Mas nós temos, Sim, né? sim, Como você falou aqui, sim, sim. individual, vamos, né? Continuar aí com o Amém, seu. Deus abençoe. amém. Tchau.